Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não... Senhoras e senhores, é com alegria muito grande que eu anuncio a presença do empresário Carlos Alberto Pereira Nunes. Ele é sócio proprietário da imobiliária e incorporadora de imóveis Tropical, com sede na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Também é sócio do capítulo 33 da DONEP. Ele é preletor, instrutor e coordenador de seminários da DONEP. Vamos recebê-lo com carinhosamente um aplauso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Mas está muito fraquinho, né? A comida estava tão gostosa. Boa noite a todos. Agora senti firmeza, né? Que bom. Eu quero inicialmente dizer que é uma alegria muito grande para mim estar aqui participando desse jantar tão agradável, tão gostoso, assim, tão descontraído, né? E principalmente ainda ter a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração. E diz ainda a palavra de Deus: invoca-me e eu te responderei, eu te mostrarei coisas lindas e ocultas que tu ainda não conheces. Mas eu sequer conhecia essas palavras de Deus, embora eu tenha nascido no lar cristão. Por quê? Porque na nossa casa, como na maioria de muitas casas, nós não tínhamos o costume de lermos a Bíblia. Tínhamos várias Bíblias. Eu me lembro que nós tínhamos umas 4, 5 Bíblias na nossa casa. E eu até tentei ler, eu confesso para vocês, mas eu não tinha entendimento, né? Eu, graças a Deus, nasci num lar cristão, e a minha mãe, desde pequeno, ela nos ensinava a orar. Eu nasci, para que vocês compreendam, num lar, eu não vou dizer que era pobre, mas era muito humilde. Nós fomos morar lá em Blumenau, na região da Itopava Central. Blumenau, para quem não conhece, foi durante muitos anos a primeira cidade em renda per capita em todo o Brasil, dado o grande número de indústrias grandes, poderosas, que tinham lá em Blumenau. E eu fui morar justamente no bairro da Itopava Central, que era uma região agrícola, que naquela época tinha uma empresa que eu imagino que, comparada aos dias de hoje, nós poderíamos comparar ou até superava a Sadia Concórdia, que também é de Santa Catarina, é uma multinacional na produção de frangos, né, de produtos de laticínios. Então a companhia Enze era muito grande. E nós fomos para lá, minha mãe era professora e diretora escolar, e eu me lembro naquela época, lá na Itopava Central, as casas daqueles diretores encarregados da companhia Enze eram tudo casas de 2 andares de alvenaria, estilo ou alemão, germânico ou austríaco, uma mais linda do que a outra. Aqueles terrenos planos, grandes, todos murados, com um jardim assim muito bem conservado, enchia os olhos. E eles tinham lá, cada um daqueles diretores, o seu carro importado, naquela época, eram carros importados que existia, e os filhos tinham tudo que uma criança pudesse desejar. Eles tinham um cavalo de montaria, assim, de primeiríssima qualidade, celas lindas, bicicletas motorizadas, e eu olhava para eles, eu não ficava com inveja, eu ficava com pena de mim, porque eu dizia, puxa vida, como eu gostaria de ter o que eles têm. Os meus pais até gostariam de ter me dado, mas eles não tinham condições. E a minha mãe sempre dizia, Carlos Alberto, Antônio Pedro, nós 2 irmãos, vem cá, vamos ajoelhar e vamos agradecer a Deus. Isso nós fazíamos todas as noites. E eu louvo a Deus
pelos pais que ensinam os seus filhos nos caminhos da oração. É extremamente importante. Eu me lembro até os 14 anos, eu ia depois sozinho para o meu quarto, aí agradecia a Deus, né? Mas aos 14 anos, como não é diferente comigo, com vocês também passaram por essa idade, aqueles, não sei se tem jovens aqui, talvez menores do que isso, do que esses 14 anos, mas aí começou a vir no meu coração aqueles sonhos, né? Quando eu crescer, quando eu ficar adulto, o que é que eu vou ser? Como é que eu vou poder tratar a minha família? Como é que eu vou poder dar para os meus filhos? O que é que eu vou poder dar para os meus filhos? E aí eu comecei, além do agradecimento a Deus, eu agreguei na minha oração pedimento. Eu pedia, Deus, eu te agradeço, Deus, mas eu quero te pedir, Deus, eu quero que tu me abençoes, eu quero ser alguém na vida, eu quero que tu me dês condições financeiras para dar para os meus filhos tudo aquilo que meus pais gostariam de ter me dado e não puderam. E eu me lembro que Deus, aos 15 anos, eu fui trabalhar como office boy de uma revenda de automóvel lá em Blumenau. Aos 22 anos eu casei. Deus me deu uma esposa muito querida, muito especial. Nos deu e nos abençoou com 2 filhos perfeitos, saudáveis. Parece até, eu pedia, olha, eu quero assim, 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 Deus, e dava. Ah, Deus, a primeira podia ser uma menina ou um menino, tanto faz. Mas o segundo queria ser do outro sexo. Aí nasceu primeiro a menina, depois o menino, né? Então, tudo era colocado diante de Deus. E eu sentia agora Deus me abençoar de uma forma sobrenatural. Eu sentia que financeiramente Deus me abençoava. Tudo concorria para o meu bem. Em gratidão a Deus, eu ia todos os finais de semana à missa. Quanto mais eu ia à missa, mais Deus me abençoava. Quanto mais eu agradecia, mais Deus me abençoava. Quanto mais Deus me abençoava, mais eu queria ir na igreja para agradecer a Deus. Mas tinha uma coisa na minha vida que me angustiava muito. Eu sentia assim um temor tremendo quando eu via alguém doente em fase terminal, né? Quando estava ali, ó, tem uma pessoa, fulano de tal, está com câncer e não tem cura. Aquilo me angustiava, porque eu me colocava no lugar daquela pessoa. Se fosse eu, como é que eu me comportaria? E eu me lembro que eu entrei no ramo imobiliário. Nós temos hoje uma imobiliária, uma incorporadora, e Deus tem abençoado numa época de crise dessa, de uma forma muito, muito especial. E eu me lembro que em 1987, nós vendemos um terreno junto à BR-470, que passa em Blumenau, um terreno por $126.500. Só que eu tinha esse terreno de 176 mil metros, mas do outro lado do asfalto, eu tinha um que era 380 mil metros, era quase 3 vezes essa área. Então eu tinha, quando eu vendi aquele terreno que eu recebi $1.126.000, eu me lembro que eu fui correndo na revenda de automóvel, comprei uma cabine dupla, que era a moda na época, comprei um carro novo. Eu me lembro que eu já tinha agora uma casinha lá em Camboriú, na Balneário Camboriú, quase de frente para o mar, uma casinha de madeira muito velhinha. Então nós derrubamos, fizemos um projeto e construímos um prédio, térreo mais 4 pavimentos. Primeiro andar um apartamento para o filho, segundo andar um apartamento para a filha, e o terceiro e quarto andar um duplex para toda a família. Agora eu tinha tudo que Deus podia, assim, que eu podia colocar diante de Deus. Só que acostumado a fazer a minha oração, eu ia fazer a minha oração, e um dia veio aquele questionamento na minha mente, né? Se tu morrer, para onde é que tu vais? Aí eu tremi, né? Eu tremi porque eu disse, puxa vida, eu não sei nada, eu não sei nem se tem vida eterna, eu sei o que me dizem, né? Mas não tenho experiência nenhuma, e ninguém quer ter experiência, nem pode ter experiência nessa área, né? Que é impossível, né? Mas não tinha certeza, pelo menos, nada. E, embora eu fizesse parte da escola de paz,
e a escola de pais, nós íamos todo ano para São Paulo, e tinha aquela preocupação, né, de um ensinamento para que os homens fossem melhores maridos, melhores, né, melhores pais, melhores filhos, desse um bom exemplo em família, e as mulheres também, da mesma forma. As mulheres é para ser, como ser uma melhor esposa, mais compreensível, mais companheira, né, melhor mãe, né? Enquanto os filhos são pequenos, é uma beleza, né? Quando ficam adolescentes, ficam aborrecentes, né? É difícil. E eu me lembro que nós íamos todo final de semana na igreja. Quando eles eram pequenos, iam, aceitavam ir. Quando ficaram aborrecentes, aí ficava difícil, né? Então eu comprava a ida deles. Eu dizia, pessoal, vamos lá fazer comer uma pizza fora. Ah, vamos, tal, então vamos tomar banho, se arrumar, tal, só que primeiro nós vamos à missa. Aí eu levava eles à missa, né? Entrava às vezes, muitas vezes, de uma forma e saía do mesmo jeito. Então aquilo não me preenchia no meu coração. Aquela angústia, para onde é que tu vais se tu morreres? Se tu morrer, o que é que acontece? E eu me lembro que em 1987 eu vendi esse terreno, passaram-se uns anos, a minha filha agora noiva, marcamos o casamento dela e eu tinha sido convidado para ser sócio do Tabajara Tênis Clube. O Tabajara Tênis Clube era o melhor, é o melhor clube da cidade de Blumenau. E eu, em Blumenau, quando eu fui pequenininho, era tido de caboclinho, né? Que era só os Kinneres, Zadroine, Hering, né? Aquelas famílias tradicionais e os fundadores desse clube. E aí nós fomos, a minha filha agora ia casar, então nós fizemos a festa de casamento lá no Tabajara Tênis Clube. Era uma festa para umas 450 pessoas, contratamos uma orquestra, né, que ia tocar à noite, e casou com um gaúcho aqui de Cachoeira do Sul, né, terra do arroz, e aí o que é que acontece? Eu me lembro que quando tocou a valsa dos noivos, eu chorava no meu coração. Eu dizia, puxa Deus, como tu és bom, como tens me abençoado. Que bom eu poder dar para minha família tudo aquilo que meus pais gostariam de ter me dado e não conseguiram. Mas naquela noite aconteceu algo que mudou a minha vida. Vieram me contar, disseram, Nunes, o Léo Carvalho está com câncer. E está com câncer em fase terminal. Ele está com o estômago totalmente tomado e ele agora só consegue se alimentar através de sonda. Se tu queres ver ele com vida, tu vais ainda semana que vem agora, nessa próxima semana, lá no hospital, porque ele não vai durar muito. E eu fui na sexta-feira lá visitar o Léo Carvalho. Me lembro que eu bati na porta, a esposa dele abriu. Quando eu olhei assim, vi o Léo deitado naquela cama, aquela cor pálida da morte, né? Eu olhei e disse, eu não acredito. O Léo Carvalho era médico, e médico cardiologista. E aquilo passou rapidamente na minha mente. Quantas pessoas ele não ajudou, quantas pessoas ele não salvou, quantas pessoas ele não fez coisas incríveis, e agora está ali ele, no laço da morte, sem expectativa nenhuma de sobrevivência, e não tem o que fazer. Eu me lembro, como eu sempre tive, eu achava que eu tinha fé, tinha muita fé, na minha maneira de pensar. Eu me lembro que alguém ligava para mim no escritório, tudo bem, Carlos Alberto? Eu enchia a boca e dizia, graças a Deus, tudo bem. Eu olhei para o Léo e disse, Léo, eu tenho certeza que se tu tiveres fé, Deus vai te curar. Ele olhou para mim e disse, o que é fé, Nunes? O que é fé? Eu não sabia dizer para ele, nem explicar para ele o que era fé. Eu não sabia nem explicar para ele como é que ele podia ter um pouquinho de fé, como talvez eu tivesse a minha fé. Eu não sei qual era o tamanho da minha fé nessa época. Eu sabia que Deus me abençoava, né? Eu acreditava, tinha comunhão assim, tinha uma gratidão grande a Deus. E aí eu olhei para ele, como eu não sou de desistir, eu disse, Léo, eu tenho certeza que se tu tiveres fé, Deus vai te curar.
Aí ele estendeu o dedo para mim e disse, é muito fácil tu dizer isso para mim, porque quem tem câncer sou eu, não és tu. É como se ele dissesse, vem cá no meu lugar, toma o meu câncer, e eu vou aí no teu lugar dizer para tu ter fé para ver se é bom. Ele me arrasou, eu saí dali assim, lá embaixo, né, decepcionado comigo mesmo, não pude ajudar o Léo, e eu acho que entristeci ele mais ainda. E era sexta-feira, nós fomos para a praia, à noite, já à tarde, toda a família foi dormir, e eu não conseguia dormir. Aquilo vinha na minha mente continuamente. O que é fé? Não conseguisse ajudar o Léo. Eu andava na sala de um lado para outro, o que é fé, o que é fé? E aí eu olhei assim, vi a televisão na sala. Eu disse, interessante, aquele nosso prédio naquela época, em 92, antes de 92, em 91, a antena era externa, lá em cima do prédio tinha antena. E ela pegava a imagem. Se eu ligasse a televisão, eu via a imagem. Mas a imagem não, ela estava no ar, que era a antena que pegava. Eu disse, será que Deus é assim? Será que Deus está na nossa volta? E se eu tiver fé, eu tenho acesso a Deus? Aí eu tomei uma decisão naquela noite, que foi talvez a decisão mais importante da minha vida. Se Deus existe, eu quero ter um encontro com Ele. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. E diz ainda, invoca-me, e eu te responderei, te mostrarei coisas lindas e ocultas que tu não conheces. Eu me lembro que a minha filha casou, eu e a minha esposa, nós fomos fazer uma excursão para a Europa, 32 dias, eram 10 ou 11 países, e era visita obrigatória. Nós éramos um grupo, num ônibus de umas 25, 28 pessoas, e todos nós com máquina fotográfica e visita obrigatória em cada cidade, visitar as catedrais. Uma catedral mais linda do que a outra. Catedral de São Pedro, Capela Sistina, Catedral de São Marcos, Catedral de São Paulo, Notre Dame, né? Então era uma mais linda do que a outra. Nós entrávamos com a guia, nosso guia acompanhando, aí tinha a guia da cidade, que vinha o guia ou a guia, e ela vinha explicando toda a parte histórica e tal, e o pessoal tirando foto. Eu não queria saber daquilo. Eu nem ficava ali, eu corria à igreja para ver onde é que tinha um grupo em oração. E eu ia lá. E aí a minha esposa ficava brava. Ela dizia, tu estás doido, Carlos Alberto? Vim lá de Blumenau, aqui, para ir à missa, tu estás ficando fora da casinha. Nós gastamos tanto dinheiro, mas eu não queria dizer para ela que eu estava buscando a Deus. Eu não queria dizer para ela que eu estava querendo ter um encontro com Deus. E assim nós fomos todas as cidades, e nós fomos também lá para Lourdes, a cidade de Lourdes. Lá em Lourdes nós chegamos, assim estava escurecendo. Quando chegamos, pegamos a chave na portaria, subimos, tudo normal. De manhã cedo, quando nós descemos para tomar café, um salão maior do que esse aqui. Quando nós entramos no salão, eu tive um choque, porque tinha ali umas 30, 40 pessoas em cadeira de roda, e parece que eles olhavam para mim e diziam, socorre-me, eu estou aqui, estou condenado, vou morrer, e eu vim aqui em busca de um milagre. E tu não conseguias ajudar. Mas nós tínhamos comprado umas velas compridas, e à noite nós fomos participar da procissão das velas. O ônibus nos levou até lá o santuário de Lourdes. Lá no santuário, um pátio enorme. Tinha reunido ali umas 4.000 pessoas, muitas pessoas. Todas elas, a maioria, 99%, com a vela na mão. E aí, de repente, alguém começou a acender as velas, e era rápido, porque um encostava na vela na outra, tal, e a vela era comprida, então ia passando rápido para todo mundo acender, e todo mundo acendeu ligeiro. E eu sei que apagaram-se as luzes, e aí botaram uma música, um cântico, e o pessoal todo ia na direção da gruta, cantando, e eu ia andando assim na minha frente, e uma senhora toda vestida de branco, que eu imagino que seria uma enfermeira, e um senhor numa cadeira de roda, um senhor de idade, e ela empurrando assim com todo cuidado, e eu ali atrás, eu disse, bom, eu vou ver um milagre hoje. Se Deus existe,
eu quero ver um milagre, eu quero ver o senhor andar. Quero ver ele levantar dessa cadeira e andar. Aí chegamos lá na gruta, eu me lembro que ela pegava a água da gruta lá e passava assim nos joelhos dele com todo amor, com todo carinho. Eu disse, ele vai levantar, e vai levantar, e vai levantar, e não aconteceu nada. Voltei decepcionado. Estou talvez errado, talvez não seja assim, estou forçando um encontro com Deus, uma manifestação com Deus, está tudo errado. Voltei para Blumenau, voltei para o meu serviço, passou 1 mês ou 2, eu estou no meu escritório, aí a minha secretária disse, olha, senhor Nunes, está aí fora o Renato Voltolini. E o Renato Voltolini era um corretor que tinha trabalhado conosco, fazia 1 ano e meio que eu não via ele. Ele tinha trabalhado lá conosco uns 2 anos. E eu gostava do Renato, porque o Renato tinha dado um exemplo assim de um moço, de um homem, de um corretor de caráter, de boa índole. Nunca vi ele mentir, nunca vi ele tentar passar alguém para trás. Ele era um profissional de caráter. E eu gostava dele. Ela disse, o senhor atende? Eu, claro que eu atendo. E aí o Renato entrou na minha sala com uma revistinha dessa, que vocês têm em cima da mesa, conforme já foi falado, para vocês levarem. E ele disse, olha, senhor Nunes, eu vim lhe trazer essa revista aqui, a voz. Ele me abraçou com todo o amor, eu também abracei ele. E eu queria dar essa revistinha para o senhor e queria lhe convidar para um jantar da Donep. Isso era uma segunda-feira. E o jantar vai ser sexta-feira. E eu queria muito que o senhor fosse. Eu disse, o que é a Donep, Renato? Aí ele explicou. A Donep é a Associação de Homens do Evangelho Pleno. Homens de negócio do Evangelho Pleno. Quando ele falou Evangelho Pleno, ele estragou tudo, porque aí caiu a ficha. É crente. É daqueles babaca que andam com a Bíblia embaixo do braço, acha que ele é o bonzinho, eu não sou. Acha que ele vai ser salvo, eu não vou ser. Acha que ele é o abençoado, mas o abençoado aqui, quem prospera sou eu. Naquela época, eu mentia com facilidade. Eu nunca menti para prejudicar ninguém. Mas aquelas mentirinhas bobas que às vezes a gente diz, né? E ele olhou para mim, senhor Nunes, o senhor vai? Eu disse, vou sim. Mentira, no meu coração estava decidido que jamais eu poria os meus pés no jantar daquele. Eu tinha uma igreja, eu tinha a minha religião, eu tinha Deus, eu era abençoado, para que eu ia me meter, mudar aquele princípio, né? Mudar em time que está ganhando, não se mexe, né? Então, eu peguei, ele saiu todo feliz, segunda-feira, fiquei trabalhando, esqueci o Renato, disse, não vou me meter com ele. Tinha inaugurado lá em Blumenau o primeiro grande supermercado, naquele ano de 92, começo de 92, e a minha esposa disse, olha, Alberto, puxa, vale a pena, tem tudo que é produtos eletrônicos e tal, vai um dia lá para tu conhecer. E aí eu fui quinta-feira, digo que é à noite, porque era inverno, era julho, e eu fui à noite, já estava escuro por causa do inverno, e eu cheguei lá, tal, entrei naquela sessão de eletrônicos, né? E acabei comprando umas coisinhas, minha esposa também tinha encomendado alguma coisa. Quando eu estou no caixa pagando, bateram no meu ombro, quem era? Era a última pessoa que eu queria ver na vida. Quinta-feira, cansado, doido que chegasse sexta-feira para descansar. Eu olhei, não era mais aquele Renato amiguinho, querido, tal, tá? Eu disse, o crente chato. Só que teve um diferencial. Ele olhou para mim e ele olhou com um amor profundo. Nunca me esqueço daquele olhar. Ele disse, seu Nunes, que bom que eu estou lhe encontrando. O jantar da Donep é amanhã e eu gostaria muito que o senhor fosse. Eu não podia magoar ele, eu não fui feito para isso. Eu disse, tá bom, Renato, eu vou então. Que bom, senhor Nunes, quantas pessoas o senhor vai levar? Eu disse, não disse que eu vou levar ninguém. Já estás botando coisa por conta tua. Eu vou, se eu gostar, depois eu convido a minha família para ir. E eu fui. Era um jantar como esse de hoje à noite. E me chamou a atenção, porque quando eu entrei lá, boa noite, estava umas pessoas de gravata, terno e gravata, lá na porta. Que bom que tu viesse.
seja muito bem-vindo. Aí vinha outro, que bom que tu vieste, Deus te abençoe. Puxa, aí caiu a ficha, né? Deus me abençoe. Só o meu pai, quando eu era pequeno, que eu ia lá dizer, pai, boa noite, pai. Ah, boa noite, meu filho, Deus te abençoe. Nunca ninguém, adulto, quem é que vai abençoar outro, né? Se for concorrente, muito menos, né? E estavam ali pessoas que eu não conhecia, Deus te abençoe, abraçavam, que tenhas uma noite muito abençoada, muito feliz. Eu achei indiferente. Entrei no jantar, sentei na primeira mesa. Aí apresentaram, fizeram o pedido, que hoje eu vi que não fizeram aqui, né? O pedido para convite. Será nós, como somos uma associação cristã, nós vamos fazer uma leitura bíblica e uma oração pelos alimentos. E nós convidamos o coronel Rídiger para fazer essa leitura bíblica e a oração pelos alimentos. O coronel Rídiger eu conhecia, pô. O coronel Rídiger era o subcomandante do 23º Batalhão de Infantaria em Blumenau. Era uma autoridade, era uma pessoa muito respeitável, né? E ele levantou-se, pegou uma Bíblia grande, foi ali na frente, tinha um microfone com pedestal, ele abriu a Bíblia, e ali ele leu, ele disse, e disse Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estava sentado assim na primeira coisa, eu olhei, e aí ele pegou, fez uma oração, dizendo, Deus, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite, pela nossa reunião, e eu quero te agradecer por cada uma dessas pessoas que aqui estão. E te peço, Deus, que tu abençoes a cada um. Abençoa também, Deus, nós te agradecemos pelo alimento, abençoa o alimento que nós vamos nos servir, e por tudo isso, Deus, nós rendemos e declaramos a Ti toda a glória, toda a honra, todo louvor e majestade. Amém. Eu olhei assim, eu disse, puxa, mas não era padre, não era pastor, não era nada. Como é que ele sabe orar tão bonito, né? Eu não sabia, né? Aí começou o preletor a apresentar o preletor. Olha, o preletor, bem vestido, japonês, brasileiro, nascido no Brasil. Nós queremos apresentar agora o nosso preletor, o doutor Sotomo. E aí o doutor Sotomo começa dizendo, olha, eu vim de uma família muito pobre, muito humilde. Os meus pais eram feirantes, os meus irmãos eram feirantes, trabalhavam na feira com meus pais, mas eu não queria trabalhar na feira, então eu pedi para os meus pais para ver a possibilidade deles concordarem comigo, me permitindo que eu fizesse uma faculdade, tentasse fazer uma faculdade. E eles me apoiaram, concordaram, e eu fui para a minha faculdade de odontologia e me esforcei bastante, claro, e me formei numa área de dentes inclusos, de cirurgias realmente complicadas, bastante complicadas. E aí diz ele que ele foi morar em São Bernardo do Campo, e ali os principais clientes deles eram os filhos daquelas multinacionais que estavam se instalando em São Bernardo do Campo, Ford, Chevrolet, Mercedes, né, a Volkswagen, né? E diz ele que Deus deu para ele uma esposa muito querida, muito especial, e deu para ele ainda 4 filhos, muito abençoados. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, e ele reunia os amigos nos finais de semana, e eles faziam o churrasco, com uma cervejinha. Só que quando os amigos iam para casa, que saiu, que ele ficava sozinho, e diz ele que ele sentia um vazio no coração muito grande. E que um dia ele se questionou, se eu morrer, para onde é que eu vou? E aí ele começou a sentir assim, uma angústia no coração dele, e contou para um amigo, o amigo disse, olha, como tu tens de buscar Deus, tens de buscar uma igreja, como tu és de origem oriental, procura uma seita oriental. E ele, seguindo a orientação desse amigo, foi para uma seita oriental.
E ali, diz ele agora, conhecendo a Bíblia, eu vi que fiz coisas que Deus não agrada o coração de Deus, que Deus é contrário. E eu tive problemas, comecei a ter problemas graves, e tive entre eles o problema de artrite, nas minhas 2 mãos. E eu procurei os melhores médicos de São Paulo, amigos meus, e os médicos diziam: olha, doutor Sotomo, não tem cura. O senhor vai ter que mudar de profissão mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque o que nós podemos lhe receitar é um remédio para retardar a gravidade da doença. Mas, à medida que o tempo for passando, a doença vai se agravar a cada período. E assim foi. A doença começou a se agravar, passou 1 ano. No 2º ano, agora ele estava terrivelmente atacado pela doença, e aí ele começou a ficar nervoso, irritado, começou a se desentender em casa, brigar com a mulher, brigava com os filhos, com as filhas, a tal ponto que a mulher e os filhos disseram: olha, nós não queremos saber mais da tua presença aqui nessa casa, não tem mais condições de convivência contigo. E aí pediram realmente para ele sair de casa. Estavam condicionando aquilo, e agora ele estava atendendo uma senhora, uma senhora bastante de idade, e ele estava atendendo e começou a contar para ela como a vida dele no passado tinha sido boa e como agora estava destruída, até a família estava destruída. Aí disse que aquela senhora olhou para ele e disse: olha, doutor Sotomo, o senhor precisa conhecer Jesus Cristo. Ele disse: não, eu conheço, até tem um crucifixo ali na parede. Aí aquela senhora disse: não, mas não é esse crucificado que eu estou falando. Eu estou falando de um Jesus que ressuscitou, que é vivo e que é cheio de poder e de glória. Não é esse crucificado que o senhor se refere. Diz que ela falou com tanta convicção que ele diz: o que é que eu devo fazer? Disse: olha, nós temos uma reunião, e nessa reunião nós vamos fazer uma oração e o senhor vai ter uma mudança de vida. E diz que ele resolveu e foi lá naquele grupo que se reunia, e diz que ali explicaram para ele: olha, doutor Sotomo, Jesus Cristo está à porta do seu coração e ele bate. Se o senhor ouvir a voz dele e convidá-lo para entrar, Jesus vai entrar no seu coração e vai mudar a sua vida. O senhor gostaria de fazer essa oração? Ele disse: eu gostaria. Aí diz que aquele grupo se reuniu e fazia a oração, ele repetiu. Quando ele terminou, eles oraram abençoando ele, ele foi para casa e ele disse: eu não era mais a mesma pessoa. Jorrava agora de dentro do meu coração um amor que eu nunca tinha sentido. Diz ele que ele chegou em casa, ele abraçava a mulher e pedia perdão: me perdoa, eu te magoei tanto, eu te entristeci tanto, disse tantas palavras pesadas para ti. E aí abraçava as filhas, tal, e as filhas: pai, o que é que houve contigo? O que é que está havendo? Que mudança é essa? Aí ele explicou, disse: não, eu estive lá num grupo e fizeram uma oração que eu repeti, e esse é o resultado, mudou, eu sinto uma mudança grande dentro do meu coração. Ah, pai, nós queremos ir lá também. Ele disse que pegou as filhas, levou lá no dia seguinte, e lá fizeram a oração para as filhas receberem Jesus. E aí diz que uma pessoa olhou para ele e disse: doutor Sotomo, o senhor tem algum problema na sua mão? Ah, eu tenho artrite. Os meus amigos médicos disseram que não tem cura. O senhor permite nós fazer uma oração a Deus, em nome de Jesus Cristo? Nós cremos que Deus pode lhe curar. O senhor gostaria? Ah, eu quero. E aí diz que aquele grupo se reuniu, oraram pela cura dele, e aí ele começou a chorar. Esses 2 dias depois daquela oração, Deus me curou totalmente da artrite. Diz ele: eu fui correndo na casa do meu irmão que sofria de miastenia graves. Miastenia graves é aquela doença que é a degeneração muscular. Primeiro a pessoa perde o movimento dos braços, depois não tem força, perde o movimento das pernas, aí fica deitado na cama e depois perde o movimento, a força até para respirar. Se tiver alguma infecção, alguma gripe, é fatal, né? E ele foi lá, o irmão dele já estava numa fase bastante adiantada,
Diz que ele chegando lá, disse, olha, meu irmão, eu encontrei Deus, eu encontrei Jesus, e Deus me curou de artrite que eu tinha, e eu vim aqui dizer para ti que esse Deus é real, que esse Jesus é real. Aí disse que o irmão disse, eu quero ir lá também, me leva lá. Ele pegou o irmão, botou dentro do carro, levou lá, e ali diz que lá fizeram oração para o irmão receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e aí diz que oraram pela cura do irmão. E aí ele começou a chorar mais ainda. Ele disse, 2 meses depois daquela oração, meu irmão foi totalmente curado. E eu vim lá de São Bernardo do Campo dizer para vocês que esse Deus é real, que esse Jesus é real, e assim como ele fez na minha vida, ele quer fazer na vida de cada um de vocês. Eu estava sentado na primeira mesa assim, eu busquei muito a Deus. Eu queria ter um encontro com esse Deus que é poderoso, que é real, que é verdadeiro, que é glorioso. E eu chorava muito. E ele disse, vem aqui na frente, daqueles que querem, levanta a mão, dá um sinalzinho, vamos ficar todos de pé, nós ficamos todos de pé, dá um sinalzinho com a mão. Eu dei o sinal com a minha mão, outros deram, bastante deram, quase todos. Vem aqui na frente, nós vamos fazer uma oração recebendo Jesus. E aí nós fomos todos lá na frente, e ali na frente ele fez uma oração convidando Jesus para entrar no coração. E eu fiz, repeti com ele, terminamos a oração, ele disse, agora eu quero fazer uma oração abençoando a vida de vocês. Ele abençoou a nossa vida. Quero dizer para vocês, quando eu fui para a minha casa, eu não era mais a mesma pessoa. Jorrava agora de dentro do meu coração um amor que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu me lembro que era o início das férias, e o meu filho, que estava terminando a faculdade de arquitetura lá em Curitiba, estava de férias lá em casa, tinha chegado, e eu cheguei, eu abraçava eles, eu beijava, dizia, olha, eu amo vocês. A minha mulher disse, o que te houve? O que houve contigo lá nesse jantar? Eu disse, não, eu fiz uma oração e eu sinto um amor, e era um amor diferente, era um amor puro, um amor sincero, diferente daquilo que eu sentia. E eu me lembro que fomos nos deitar. No dia seguinte, sábado, eu me acordei um pouquinho mais tarde, a minha esposa já não estava, já tinha levantado, e eu me levantei, eu tinha ganho um Novo Testamento, que era parecido com esse aqui. Um Novo Testamento. Tinha um anúncio na televisão que dizia, se você quer receber um Novo Testamento, escreva para a caixa postal tal, e nós vamos lhe mandar um Novo Testamento. Eu escrevi, recebi, e eu tentei ler, mas até li, mas ali cantava a história da época de Jesus, as histórias da época de Pedro, história da época de Maria, história da época de Tiago, de João, né? Achava bonito, achava, mas era uma história, tá? Mas naquele dia seguinte, do jantar da Donep, eu me lembro que eu fui ali, fechei a porta, frio, porque era dia 3 de julho de 1992, e eu me ajoelhei, e eu abri esse Novo Testamento aqui, e eu abri numa passagem que dizia que na época de Jesus havia um príncipe chamado Nicodemos, que era mestre dos judeus. Era um homem importante, um homem rico, um homem de liderança entre os judeus, e ele, sabendo que Jesus estava na cidade dele, ele deixou escurecer, e no calar da noite ele foi procurar Jesus. E que lá chegando, ele disse para Jesus, eu sei que tu procedes de Deus, pelos milagres que tu fazes, pela tua palavra de sabedoria, me diz o que é que eu devo fazer para entrar no reino dos céus. E aí, estava ali escrito, eu li, Jesus disse, em verdade, eu te afirmo, importa, Nicodemos, tu nasceres de novo. E aí, Nicodemos não entendeu, também já tinha lido isso, também não tinha entendido. Diz, como é que eu vou voltar, disse Nicodemos para Jesus, para o ventre da minha mãe para nascer de novo? E aí Jesus diz, olha, Nicodemos, da carne nasce a carne, da carne nasce a carne, mas só do Espírito Santo, de Deus, é que nasce o Espírito Santo no homem e na mulher. E aí disse Jesus ainda, o Espírito Santo, Nicodemos, é como o vento, nós não vimos, mas nós sentimos e nós ouvimos. Não sabemos de onde vem,
nem para onde vai, nem qual é a próxima pessoa que ele vai tocar. Em verdade, eu te afirmo, Nicodemos, disse Jesus, importa tu nasceres de novo, senão tu não entras no reino dos céus. Eu estava ajoelhado, aberto, ar-condicionado, tudo desligado, estava frio. De repente parecia assim como se tivesse um sereno caindo em cima de mim. Existem aqueles borrifar, né, de roupa, parecia assim que estava borrifando alguma coisa assim, que aquilo caía. Eu sentia claramente. E uma voz clara começou a falar na minha mente e dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a videira verdadeira, e vós sois o ramos. Aqueles que derem frutos, o meu Pai limpa, poda, para dar mais frutos ainda. Mas aqueles que não derem frutos, Ele corta e coloca de lado para secar, para ser jogado no fogo eterno que não se apaga. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu saí correndo, cheguei lá na cozinha, estava a minha esposa, o meu filho tomando café e a minha filha casada lá com eles. Eu olhei para eles, olha, eu encontrei Deus, eu encontrei Jesus, o Espírito Santo está falando comigo. Ah, eles arregalaram os olhos desse tamanho. Tu está ficando maluco, está ficando doido. Deus falando com alguém, Deus falando contigo, é? Aí a minha filha olhou para mim e disse, ele se meteu com aqueles crentes lá da Donep, fizeram uma lavagem cerebral nele, bem feito, agora ele vai ter que procurar um psicólogo. Aí o meu filho olhou e disse, não, o caso dele é mais grave ainda, ele vai ter que procurar mesmo um psiquiatra, porque agora ele está ficando maluco da cabeça. Eu virei as costas e saí correndo, chorando. Eu não conseguia provar para eles que eu tinha ouvido a voz, que eu tinha ouvido, que era Deus falando comigo. Eu vivia a minha vida em função de poder dar para os meus filhos, para a minha família, aquilo que meus pais não tinham conseguido me dar, e eu queria dar o melhor para eles, e Deus me permitiu. E aí eu fui para o meu quarto chorando, e eu me lembro que eu dizia, Deus, não é justo, Deus, mas eu não tenho como provar. Me ajuda, Deus, socorre-me, me ajuda. E quando eu cheguei no meu quarto, nós mantínhamos sempre uma Bíblia fechada em cima de um balcão lá que tinha, e aí aquela voz veio e disse, abre a Bíblia. Eu abri a Bíblia, e ali estava escrito, invoca-me, e eu te responderei. Eu te mostrarei coisas lindas e ocultas que tu ainda não conheces. Eu quero dizer para vocês que essa noite, eu vim lá de Blumenau, até aqui, com a maior alegria no meu coração, quando me convidaram para vir ser preletor aqui desse jantar, compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida, e eu quero compartilhar a minha primeira experiência com Deus, que me marcou profundamente. Tenho tido outras maravilhosas, mas aquela foi a primeira, foi assim, aquela que me marcou o meu início do meu relacionamento com Deus. Aquele menino pobre, aquele menino humilde, se transformou num grande empresário. Deus abençoou de tal forma que em 1991 nós começamos a construir lá em Blumenau, na época, o maior conjunto residencial da cidade. Não era só de Blumenau, era do Vale do Itajaí, talvez da grande maioria das cidades, porque talvez Florianópolis tivesse um empreendimento similar àquele. Era um conjunto de 3 prédios, hoje tem à vontade disso. A população cresceu, 91, nós vamos botar 9 anos, vamos botar mais 17, dá 26 anos atrás, é muito tempo, né? Então, uma geração. Então, ali nós estávamos construindo 3 torres residenciais, um prédio comercial de fora a fora, 216 apartamentos. Cada torre daquela tinha um salão de festa, uma área de churrasqueira muito especial, tinha uma piscina adulta, uma piscina infantil, um playground, e aí lá atrás do prédio, cada prédio tinha isso, e lá atrás, nos fundos do prédio, então tinha um campo de futebol suíço, quadra poliesportiva, quadra polivalente, tinha pista para caminhar, e lá nos fundos do terreno ainda fiz uma horta
para o pessoal que gostasse de mexer com horta, com verdura, tinha o que plantar lá, né? Então, aquilo foi um sucesso em Blumenau. E eu estava fazendo aquilo ali quase tudo com recursos próprios. Como havia uma inflação muito grande, eu me lembro que nós antecipávamos os pagamentos e chegamos a colocar lá 220, 300, 250 operários, a construtora botava que estava construindo para nós. E aí, quando fizeram o prédio comercial, que fizeram a primeira laje em cima, que eles botaram as escoras para poder concretar essa laje, os caminhões tinham que passar por uma rua lateral para fornecer todo o material da construção nos outros prédios. Aí me vieram me contar que tinha uma senhora que morava naquela rua lateral, que estava reclamando que a casa dela estava rachando. Como eu sempre me achei assim, procurei proceder como justo, né? A gente sempre se acha justo, porque a gente olha do lado pelo visual nosso. Eu me lembro que eu fui para o escritório e disse para a minha secretária, vamos ligar para todos os fornecedores, para eles passarem só com meia carga e a 20 por hora no máximo, durante 25 dias. Quando nós tirar a escora aqui, pronto. Aí eles voltam a passar pela frente. E fizemos isso e esqueci. Só que depois disso veio o jantar da Donep. Veio aquele encontro com Deus, um Deus que fala conosco, um Deus que quer o melhor para nós. E aí eu me lembro que recebi a notificação do juiz agora, declarando que eu tinha que nomear um perito para levantar os estragos que havia sido causado na casa dela. Aí eu me liguei para o nosso advogado, contei para ele, ele disse, Nunes, a rua é pública? Eu disse, claro que é uma rua pública, mas tem placa de caminhão, para caminhão não passar? Eu disse, não tem, passa tudo que é caminhão, e os caminhões nem são meus, nem são nossos, os caminhões são dos fornecedores, é quem leva o tijolo, quem fornece o cimento, quem fornece a areia, quem fornece a brita, quem fornece as escoras, estaqueamento, tudo, são eles que passam. Não, então fica tranquilo, nomeia um perito, depois eu vou fazer a defesa. Passou uns 6 meses, aí veio a notificação judicial para a primeira audiência, que seria em 30 dias. Tirei a cópia, mandei para o advogado preparar a defesa, esqueci. Poxa, estou tranquilo, né? Não tenho culpa nenhuma, vai ser fácil de defender. Passou a primeira, segunda, terceira semana, quarta semana, meados da quarta semana, eu estou no escritório sozinho, aí aquela voz veio e disse, agora eu quero que tu mande arrumar a casa daquela viúva. Eu disse, Deus, não é justo isso. Não é justo tu me pedires isso. A rua é pública, não tem placa proibido os caminhões de passar, os caminhões nem são meus, Deus. Aí aquela voz suave, querida, disse, não custa nada tu fazer isso por ela. Eu já te abençoei tanto. Aí pronto, aí desmontou, né? Eu disse, me lembrei daquele menino pobre, humilde, de onde eu vim. Peguei o telefone, na hora liguei para o advogado. Disse, olha, o Roberto, ele era amigo da família, lá em casa, ele frequentava a nossa casa e tal. Só, Roberto, eu sinto no meu coração, eu não queria dizer para ele que eu tenha ouvido voz, que o clima, vocês estão rindo porque não era com vocês, né? Estou sentindo no meu coração o desejo de arrumar a casa daquela viúva. Não queria dizer para ele que eu estava vendo voz, que Deus tinha me mandado, né? Aí se encontrava com a minha mulher e disse, então o caso dele está grave mesmo. Aí ele pegou, me lembro que ele disse, não deves mandar arrumar, porque se tu arrumar a casa dela, todas as casas daquela rua, que tiver alguma trinca, tu vai ser obrigado a arrumar, porque tu estás confessando a tua culpa. Tá? Tu não tens obrigação de mandar arrumar a casa dela. Eu peguei só, Roberto, eu não quero te explicar o que é, mas eu sinto no meu coração esse desejo, e eu gostaria, e também não quero saber se é obrigação, se não é, gostaria que tu concordasse comigo. Eu disse, tá bom, então eu concordo. Mas eu sugiro, então, que tu combines com o advogado dela, para ele ir junto contigo lá, e lá vocês combinem tudo o que vocês vão fazer, para eles não te explorar mais ainda depois. Eu disse, não, isso é interessante, isso é prudente.
Aí eu liguei para o advogado dela e marcamos, no dia seguinte eu passar lá. E eu fui lá no dia seguinte, encostei o carro na frente do escritório, tinha ligado para ele, já estava esperando, ele entrou. Quando ele entrou, me cumprimentou, bom dia, Nunes, que bom que tu resolvesse mandar arrumar a casa dessa viúva. É uma família muito sofrida. Em 1986, 96, não sei a data, não me lembro, deu uma enxurrada muito grande na rua, lá na Garcia, onde estava sendo construído o prédio, e lá, Blumenau é muito morro. O bairro do Garcia, lá, na rua Emiliano Talma, é só morro. Aí deu uma chuva forte, aquela água desceu, aquele morro abaixo, carregou 3, 4, 5 casinhas, dentre elas a casa dessa viúva, diz ele. E ela perdeu 4 filhinhos. A filhinha mais velha tinha 12 anos, e o filhinho mais moço, que morreu dentro da casa, tinha 1 ano e 4 meses. E agora, diz ele, há 2 semanas atrás, ela foi atropelada por uma moto na frente do teu prédio, e agora ela faleceu também. E ela deixou 2 filhos doentes em casa. Uma filha que já foi casada, é viúva, ela trabalhava na Fundação Universidade de Blumenau, e ela ia todos os dias de ônibus para o trabalho. E aí, contando, disse, a prefeitura fez uma lombada onde o ônibus passava, o motorista não viu, não avisaram para ele, e ele passou no dia seguinte na mesma velocidade que ele costumava passar. Ela estava sentada no último banco, e ela foi jogada para o alto, e ela caiu, e ela fragmentou 2 vértebras, e ela ficou aleijada. Quando eu cheguei lá, eu encontrei aquela senhora, Dona Lídia, nessa posição assim, e ela só conseguia olhar por cima dos olhos aqui, ela não conseguia ficar reta. E ele disse, agora também, ela deixou um filho de 48 anos, que sofre das faculdades mentais. Ele tem acesso de loucura, e por mais de 22 vezes, ele já foi internado lá na Colônia Santana, em Florianópolis, que trata de quem tem perturbação mental. Quando ele disse isso, eu me lembro que eu chorei no meu coração, eu dizia, Deus, obrigado, Deus, não é nada para mim arrumar a casa dessa família. Que bom, Deus, que tu me colocasses no meu coração. Nós chegamos lá na casa, saltamos, ele bateu na porta, veio a Dona Lídia, e aí ele me apresentou a Dona Lídia, e veio o irmão dela, os olhos esbugalhados, a gente via que era uma pessoa extremamente perturbada. E aí combinamos, estava o meu mestre de obra junto, eu levei o mestre de obra junto, e aí nós combinamos tudo o que ia fazer na casa, tudo certinho, tal, mínimos detalhes, está certo, nós vamos começar a trabalhar já, eu quero que faças o melhor para essa família. E fui-me embora, trabalhar ainda durante o dia. À noite cheguei no meu quarto, fui para o meu quarto, fechei a porta, e aí fui fazer a minha oração, né? Senhor Deus, obrigado, Deus, por colocares no meu coração para arrumar a casa daquela viúva. Não é nada para mim, realmente, como tu disseste. Aí aquela voz veio e disse, agora vai lá e fala do meu amor para ela. Eu disse, Deus, aí não. Aí eu tenho vergonha, isso é para padre, é para pastor. Eu sou empresário, eu sei é vender imóvel, eu sei é construir, eu não sei. Isso é, cada um tem na sua área, Deus. E aquela voz vinha e disse, eu queria que tu fosse lá falar com ela, do meu amor por ela. E no dia seguinte eu peguei o carro e fui. Cheguei lá, eu bati na porta, ela veio, abriu. Dona Lídia, a senhora permite eu entrar? Pois não, o senhor não entra. E eu segui ela, sentamos numa salinha pequenininha que ela tinha lá. Eu disse, olha, Dona Lídia, eu vim aqui, eu não posso lhe ajudar, mas eu conheço uma pessoa que lhe ama profundamente, e o nome dele é Jesus Cristo, e é o único que pode lhe ajudar, e eu sinto no meu coração que o seu irmão precisa de oração. Senhor Nunes, ele não aceita. Ele passa a noite toda catando lixo na rua, ele ouve vozes continuamente, eu tenho que dar todos os dias para ele 2, 3 comprimidos de Gardenal. Quando o Gardenal não faz efeito, eu tenho que dar para ele 1, 2 comprimidos de Valium. Quando nem o Valium, nem o Gardenal faz efeito, eu tenho que chamar a polícia militar, a rádio patrulha, e pedir 8 homens com uma camisa de força, porque ele tem muita força para botar naquela camisa e levar lá para Florianópolis. Aí ela começou a chorar. Disse, agora a mamãe faleceu,
agora só estou eu e ele, e eu tenho clamado muito a Deus, para Deus me ajudar, porque eu não queria mais mandar ele lá para Florianópolis. Eu disse, dona Lídia, Deus vai lhe ajudar, mas eu não tive coragem de orar com ela. Não tinha experiência nenhuma, fui-me embora. Só que passado uma semana, aquilo começou a tocar no meu coração para voltar lá, eu voltei. E eu me lembro que eu voltei, eram umas 10h30 da manhã, e a porta estava aberta, porque os pedreiros estavam trabalhando, entrando, saindo na casa para reformar a casa. E aí ela estava assim, mexendo num fogão, alguma coisa numa panela, e ela olhou para mim e disse, seu Nunes, entra aqui, entra, eu não posso desligar porque eu estou fazendo algo aqui que desanda. Era alguma coisa que se parasse estragava. E aí eu entrei e disse, dona Lídia, eu vim aqui, olha, eu li agora no Novo Testamento, dona Lídia, que para isso Jesus Cristo se manifestou, para nos dar vida e vida eterna, vida e vida em abundância. Aí nisso vem o irmão dela, com aqueles olhos arregalados na minha direção. Eu olhei para ele e disse, olha, eu também não posso te ajudar, mas eu conheço uma pessoa que te ama profundamente. Tu gostarias de fazer uma oração? Ele pegou, disse, eu quero. Ela já desligou ali, já pegou uma cadeira, ele já sentou, né? E eu me lembrei daquela oração que tinha feito na Donep, né? Eu disse, tu gostaria de convidar Jesus para entrar no teu coração, como eu fiz aquela oração? Aí ele disse, eu quero, diz ele. Eu disse, então repete comigo. Eu fiz aquela oração que ele tinha feito na Donep, convidando Jesus para entrar no coração. Quando terminou a oração, eu disse amém, ele disse amém. Ele botou as duas mãos na cabeça, ele com os olhos bem arregalados, disse, incrível, incrível. Eu disse, o que foi que houve? Eu disse, parece que tiraram um paralelepípedo muito pesado da minha cabeça. Eu disse, glória a Deus, esse é o Deus que eu queria encontrar. Esse é o Deus que faz maravilhas. Aí ele começou a chorar. E ele chorava, eu disse, o que é que houve? Eu disse, eu não tenho paz, eu não consigo dormir, eu ouço vozes que me atormentam sem cessar. Eu disse, olha, eu também li no Novo Testamento que Jesus Cristo, quando voltou para os céus, ele disse para os discípulos, eu vos deixo a minha paz, e a minha paz eu vos dou. E só pode deixar e dar a paz aquele que é o príncipe da paz. Nós vamos orar, e eu tenho certeza que Jesus vai encher o teu coração dessa paz, e só Ele pode dar. Eu quero, diz ele. Aí nós oramos, eu disse, Deus, enche o coração dele, Jesus, entra nesse coração, enche esse coração de paz, tira essas vozes que estão atormentando ele. Amém, amém, fui-me embora. Passou uma semana, eu voltei lá, e quando eu voltei, eu me lembro que a dona Lídia veio na minha direção, toda aleijadinha, seu Nunes, o senhor não sabe o que aconteceu com meu irmão. Eu não tinha experiência nenhuma. O que passou pela minha cabeça, ele estava catando lixo na rua, o caminhão pegou, atropelou, está no hospital. O que foi, dona Lídia? Tá? Seu Nunes, depois daquela oração que nós fizemos, o meu irmão não toma mais nenhum comprimido e dorme agora a noite toda, parece uma criança. Eu disse, glória a Deus, dona Lídia, esse é o Deus que eu queria encontrar, esse é o Jesus que ressuscitou para nos dar vida e vida e abundância. Eu disse, dona Lídia, a senhora também crê que Deus pode lhe curar? Eu li no Novo Testamento que ele ressuscitou Lázaro, que estava 4 dias morto, estava podre, estava todo em decomposição, o que é para ele consertar duas vértebras? Não é nada, dona Lídia. Eu creio. A senhora gostaria de receber Jesus, dona Lídia? Não precisa, senhor Nunes. Naquele dia que o meu irmão fez a oração, eu fiz com ele. Eu fiz toda a oração. Eu já recebi Jesus, eu sinto. Eu disse, então vamos orar para Deus restaurar. Eu fiz uma oração, talvez a mais simples do mundo. Eu disse, Deus, eu não sei como é que funciona. Eu só te peço, Deus, se tu ressuscitasse lá, não é nada para ti restaurar 2 vértebras, Deus. Eu queria que tu fizesse isso. Tirar esse sofrimento dela. Amém, amém. Fui-me embora, passou uns dias, a casa dela em cima, embaixo era material, em cima era madeira. Em cima ela também tinha uma pequena cozinha, onde eu via ela mexendo no fogão lá. E aí ela
o meu mestre de obra, só o senhor Nunes na cozinha lá de cima, não tem azulejo, e ela quer pintar com tinta acrílica. Eu disse, pinta de acrílico, pinta de dourado, pinta de prateado, faz tudo que ela te pedir, tu não nega nada para ela, tá? Não, mas senhor Nunes, eu queria que o senhor fosse lá para ver. Aí eu peguei o carro, doido para ir lá, voltei lá, e quando eu cheguei lá, os pintores já estavam pintando a casa, estava bonita, já toda reformadinha, e com certeza os pintores lixaram, e aí o pó caiu em algumas áreas. Eu sei que ela estava baixada assim, com um pano úmido passando, e eu cheguei, eu disse, ô dona Lídia, ela levantou, disse, ô, o senhor Nunes veio e me abraçou. Eu disse, onde é que a senhora quer pintar, dona? Aqui, senhor Nunes. Ela começou a andar, espera aí, dona Lídia, a senhora está reta? Sou, senhor Nunes, 2 dias depois da oração. Jesus me curou. Eu hoje vim lá de Blumenau para dizer para cada um de vocês que esse Deus é real, que esse Jesus é real, e assim como Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na vida de cada um de vocês. Eu encontrei um Deus, um Jesus, que não tem limite. Ele é o Deus do impossível, Ele é poderoso para fazer infinitamente muito mais além daquilo que nós ousamos pedir ou clamar a Ele, porque de tudo que nós possamos pedir, nós pedimos dentro da nossa natureza humana limitada, e Ele é sobrenatural, e Ele é o Deus que chama as coisas que não existem como se já existissem. Eu gostaria que todos vocês ficassem de pé. Eu gostaria que vocês baixassem as suas cabeças, fechassem os seus olhos. Eu, naquele dia, naquele jantar da Donep que eu fui, tudo aquilo que foi falado, aquilo me tocava profundamente, porque eu busquei muito a Deus. Eu não sei como é que está a tua vida, a minha vida era boa, mas hoje eu digo, eu amava a minha esposa, hoje eu com 73 anos, ela com 70 anos que ela fez, eu amo ela mais ainda, nós nos amamos. Ela vem, faz cafuné, ô coisa gostosa, né? Ô marido, quanto tempo faz que tu não faz um cafuné na tua esposa? Ô esposa, quanto tempo faz que tu não olha para o teu marido, dá um abraço nele, um beijo, diz, olha, tu és o meu príncipe encantado. Claro que o príncipe está virando um rei, né? Um rei meio frouxão, mas é o príncipe encantado. Eu não sei, pais, quanto tempo faz que vocês não pegam o filho de vocês, não abraçam, não dão um beijo na filha, eles ficam adultos, a gente vai deixando de lado. Eu amava meus filhos, mas aí caiu a ficha, só abraçava, beijava, cumprimentava numa época de formatura, numa época de Natal, numa época de Páscoa. Tá, a gente vai esfriando, né? Eu não sei quantas vezes Deus não falou no meu coração, doido para que eu tivesse um encontro com Jesus, e eu não consegui ter. Mas naquele jantar, eu não perdi o meu encontro. Fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça e fala com Jesus, Ele está aí do teu lado. A palavra de Deus diz, Jesus disse, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, e nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, somos mais de 2 pessoas, Ele diz, ali no meio delas eu estarei. Ele está aqui no nosso meio, ao teu lado, doido para entrar no teu coração. Ele anseia para ter essa comunhão pessoal com cada um de nós, como se fôssemos o único filho dele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu era bem-sucedido, mas a vida é dura. Como é dura a vida, como é pesada. Às vezes, quantas vezes eu pensei, disse, puxa vida, eu não dou mais conta. Quanto mais tu tens, mais dificuldades tem. Mesmo que não tenha muita coisa, as dificuldades são grandes. O mundo é ingrato. Eu não sei qual é a tua dificuldade, só que ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quando eu peguei o jugo de Jesus, enchei o meu coração com a presença dele,
Ele encheu o meu coração de paz, de amor, de perdão, de humildade, de mansidão, de entendimento, de benevolência, de benignidade, de longanimidade, de domínio próprio, de misericórdia, de compreensão e fidelidade, que são os frutos gloriosos do Espírito Santo que habita e passa a habitar no coração de cada um. Eu não sei como é que está a tua vida, fecha os teus olhos, baixa a cabeça. Eu queria perguntar, quem gostaria de convidar Jesus? Já eu quero. Vou fazer o convite para Jesus, assim como tu fizesse, Nunes. Só dá um sinalzinho com a mão assim, levanta a mão para mim. Amém. Levanta bem alto, pode levantar alto, não fique envergonhado. Amém, 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 amém. Pode levantar bem alto. Quando nós levantamos a mão bem alto, ó, Deus, está aqui a minha mão, ó. Deus olha. E Deus se agrada. E o inferno treme. Porque essa é a consequência de quem levanta a mão para Jesus. Que bom, pode baixar as mãos. Eu gostaria agora de fazer uma oração e pediria, eu quero fazer, vou fazer, e pediria que cada um de vocês repetisse ela em voz alta, dizendo comigo: querido e amado Deus e Pai, eu te peço perdão pelos meus pecados, porque eu reconheço, Deus, que eu sou um pecador. Eu te agradeço, Deus, porque tu deste o teu único Filho, Jesus Cristo, para morrer lá na cruz do Calvário, para me dar vida e vida eterna, vida e vida em abundância. Eu creio, Jesus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. De coração eu creio para a justiça, e com a minha boca eu confesso agora para a minha salvação. Eu abro agora a porta do meu coração para que tu entres, Senhor Jesus, e venha cear comigo e eu contigo. Mas eu quero ainda, Jesus, que tu escrevas o meu nome no teu livro da vida. E eu quero ainda, Jesus, nascer de novo. Eu quero ser batizado agora com teu Espírito Santo. Vem, querido Espírito Santo, entra agora no meu coração e faz do meu coração a tua morada e o teu santuário, e retira do meu coração tudo aquilo que não te agrada. E em nome de Jesus, eu declaro agora que a partir de agora, só tu, Senhor Jesus Cristo, és o único Senhor e Salvador da minha vida, da minha família, do meu lar. E eu agora, em nome de Jesus Cristo, eu quebro, eu cancelo, eu desfaço todo pacto, todo acordo, todo acerto que tenha sido feito por mim ou pelos meus antepassados, consciente ou inconscientemente, com Satanás, com seus principados malignos e suas potestades malignas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro agora que estão todos eles cancelados, porque a partir de agora, só tu, Senhor Jesus Cristo, és o único Senhor e Salvador da minha vida. Amém e amém. Vamos dar uma grande salva de palmas para Jesus. Que bom. Eu gostaria, eu trouxe lá de Blumenau, para dar para cada um de vocês que fizeram essa oração hoje pela primeira vez,
um Novo Testamento desse. Assim como eu ganhei, eu quero dar agora para vocês. Para assim como eu no dia seguinte, eu pude abrir o Novo Testamento e Deus ali começou a falar de uma forma sobrenatural comigo, eu quero dar para cada um de vocês. Eu convidaria aqueles que fizeram essa oração pela primeira vez, que viessem aqui na frente, que eu quero dar um abraço, quero dar o Novo Testamento. Pode vir. Pode vir. Pode vir, vem. Não fique envergonhado. Pode vir, não fique envergonhado, não. Não, pode ficar aqui embaixo, ó. Pode ficar aqui embaixo. Isso, pode ficar ali embaixo. Isso. Pode vir, teve bastante pessoas que fizeram pela primeira vez. Pode vir, não fica envergonhado, vem. Vem. Vem porque nós vamos fazer depois uma oração, hein? Por todos vocês. Abençoando a vida de vocês assim como eu fui abençoado naquele dia. Só aguarda aqui, eu vou estar entregando, eu quero dar um abraço em cada um de vocês e gostaria que ficasse aqui, depois eu quero orar abençoando a vida de vocês. Amém? Deixa eu fazer agora uma oração com vocês. Foi a decisão mais importante que vocês tomaram na vida de vocês. Tá? A palavra de Deus diz que mais vale para Deus uma única pessoa que é salva. Que é uma única pessoa. Cada um de vocês. Cada um de vocês vale mais para Deus. Olha bem o que a palavra de Deus diz. Do que o mundo todo que Ele criou. Quanto valor que cada um de vocês não tem para Deus. Tá? A palavra de Deus está toda registrada nos céus. Antigamente, quando o homem era muito rico, ele fazia testamento para deixar às pessoas que ele amava os bens que ele possui. Deus deixou para nós 2 testamentos, o Velho Testamento e o Novo Testamento. E a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus de todas as promessas de Deus. Sabem quantas promessas o testamento de vocês tem que Deus está entregando hoje na mão de cada um de vocês? Mais de 8.500 promessas. Puxa vida! Eu sou herdeiro de tudo isso. Quando eu tomei conhecimento, eu disse, eu quero tudo que eu tenho direito. É meu, é minha herança. Foi conquistado lá na cruz do Calvário, com muito sacrifício. Por amor a mim, para me salvar. Mas eu quero viver aqui na terra as bênçãos de Deus tem preparado para mim. Claro que eu tenho obrigações com Deus. A Bíblia diz que é importante que sabeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as vossas vidas. Mas eu quero tomar posse de todas as minhas bênçãos. O Senhor é meu pastor e nada é uma bênção. Se eu botar isso no meu coração e dizer a Deus, eu quero esse cumprimento, nada pode faltar. Eu tudo posso naquele que me... Puxa, é bom demais, pô. Eu tudo posso, não tem nada que seja impossível, então, nada. Em Cristo Jesus eu sou mais do que... Puxa, aí é bom também, né? O mundo lá fora está duro de a gente se sustentar, né? Não tem segurança. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor se acampam ao lado daqueles que o amam e os livra de todo mal. É real. Já aconteceu comigo. Morava num prédio de 4 andares, entraram no 4º andar, entraram no 2º andar, entraram no 1º andar. O meu era 3º andar. Nunca entrou. Deus não permite. Meu prédio na praia lá. 1º, 2º, 3º. Aí o meu filho foi estudar fora, nos Estados Unidos. Rapaz, vende um apartamento no 1º andar. A gente alugava, né? Então vendi o 1º andar. Tá? Aliás, vendi o 2º, fiquei com o 1º e o 3º. O 2º era o mais seguro de todos, que era o do meio. Entrou ladrão no 2º, mas não entrou nunca no 1º nem no 3º. Tá? Então, é real. Tudo é real na Bíblia. Nós temos que tomar posse. Por isso que a palavra de Deus diz, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia, porque ele jamais será decepcionado. Será comparado como uma árvore que é plantada junto à água do ribeiro. Tem um ribeirãozinho ali, está a árvore do lado. As outras vão amarelar e vão secar. Mas aquela ali, as folhas jamais amarelam
e na época certa dará os seus frutos. Assim é o homem e a mulher que confia no Senhor. Aí vai por aí afora, bênção em cima de bênção. E hoje eu vivo as bênçãos de Deus. Vamos orar por pessoas doentes depois, enfermas, e Deus faz milagres. É a área dele, é o sobrenatural dele, é a especialidade dele. Que a palavra de Deus diz: tudo o que vocês pedirem ao meu Pai, em meu nome, Ele vos dará para que a vossa alegria seja completa. Puxa, Jesus, que bacana. Quer dizer, eu oro, peço, e Ele me dá para que a minha alegria seja completa? É. Olha, eu era próspero, abençoado, bem-sucedido, família perfeita. Hoje eu tenho uma família multiplicada, porque os meus filhos têm, cada um, casal de filhos, sempre nasceu em casal. Minha filha e minha filha. A filha tem um casal, a outra tem outro casal, né? E tudo bênçãos de Deus na minha vida, na nossa vida, na vida minha e da minha esposa. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Tá? Agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Cada um de nós tem o seu desejo. Tá? E Deus diz: olha, agrada-te do Senhor. E Ele vai conceder os desejos do teu coração. Mas como do meu coração, Deus? Não precisas falar. Eu sou do teu coração, diz Deus. Esquadrinha a tua mente. E antes que a palavra chegue na tua boca, eu já sei tudo o que vocês estão precisando. Tá? E aí Jesus vem e diz: se o filho de vocês pedir um pão, vocês dão uma pedra? Não. Se pedir um peixe, vocês dão uma cobra? Não. Se vocês que são tão maus, tratam tão bem os filhos de vocês, calcule como o Pai do Céu não quer tratar vocês. Ah, vai ser tudo bênção, Deus? Tudo bênção, Deus? Não. No mundo teremos tribulações, mas só que Ele também diz: olhai e vede as aves dos céus, que elas não plantam nem colhem, no entanto o Pai do Céu não deixa faltar alimento para elas. Olhai e vede os lírios do campo, eles não fiam nem tecem, e nem Salomão, com toda a sua riqueza e glória, jamais se vestiu tão ricamente quanto nenhum deles. Aí Jesus nos dá o ensinamento: não andeis ansiosos por coisa alguma, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar. Quero abençoar a vida de cada um de vocês. Queria que vocês estendessem as mãos para esses que estão aqui na frente. Querido e amado Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, Deus, e te agradecemos, Deus, por essa noite. Te agradecemos, Deus, por cada uma dessas vidas que vieram aqui, Deus, essa noite. E te agradecemos, Deus, por aquelas que oraram, e sabemos que muitas oraram, quase todos oraram e fizeram essa oração, mas por esses que vieram aqui na frente, Pai, te agradecemos em especial. E nós te pedimos agora, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que tu sondes o coração de cada um, esquadrinhas a mente deles, Pai, e veja o que eles têm no coração para te pedir, Pai, porque tu és o Pai bondoso, Pai caridoso, Pai, o Deus do impossível, o Deus que é poderoso para fazer infinitamente, muito mais além daquilo que nós conseguimos pedir ou te clamar, Deus, porque tu és sobrenatural. Pai santo e amado, envia agora anjos guerreiros, anjos da guarda, anjos protetores, e que eles se acampem ao lado e ao redor de cada uma dessas pessoas. E também de todos os demais que aqui estão, junto aos seus familiares, junto aos seus lares, junto aos seus locais de trabalho, e que os teus anjos, Pai, os guarde, os proteja, os livre de todo mal, de toda obra maligna, e que os teus anjos estejam sempre atentos, alerta, Pai, não permitindo, Deus amado, que nada de mal possa sequer se aproximar de nenhum deles, e muito menos lhes tocar. Te peço ainda, Deus, que tu voltes agora a tua destra poderosa, a tua face gloriosa, Deus, e que tu abençoes a cada um deles, com todas as sortes de bênçãos, Pai. E que a tua paz, que é infinita, o teu amor eterno, a tua bondade, a tua misericórdia, os acompanhe sempre, por todos os dias das suas vidas, Pai.
Que se cumpra na vida de cada um deles, Deus, a tua palavra que diz que onde eles tocar com a planta dos seus pés e botar a palma das suas mãos, ali haja a tua bênção, Deus. Que se cumpra na vida de cada um deles a tua palavra que diz que as tuas bênçãos os seguirão e os alcançarão, e assim transbordarão de fartura os seus celeiros de mosto, os seus lagares, e eles serão chamados bem-aventurados, filhos e servos do Deus Altíssimo. Pai Santo e amado, é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, te pedimos e já te agradecemos, rendendo e declarando a ti, Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Amém e amém. Vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus. Mestre